Senhores, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai acompanhar a nossa última parte da nossa disciplina de máquinas agrícolas, né? Então, vamos fazer um resuminho rápido aí, né, de algumas máquinas aí, como por exemplo, a gente vai falar de trator, vamos falar um pouquinho de colheitadeira de grãos, para que vocês possam finalizar essa disciplina. Beleza? Tranquilo, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente não ficar perdendo tempo. E aí, vamos falar um pouquinho, por exemplo, vamos falar um pouquinho de um equipamento que é muito utilizado, né, na agricultura, que é o trator, né? O trator, galera, o trator é um dos itens de primordial importância, por quê? Porque ele faz, né, juntamente com alguns outros equipamentos, como por exemplo a plantadeira, ele tem a função, né, de, juntamente com a plantadeira, efetuar o plantio. Nós temos também o pulverizador, nós estamos acostumados a ver em tratores grandes, né, bem grandes, porém, quando nós estamos falando de plantações, né, locais que tenham uma pequena produção, um trator pequeno, né, também tem a sua funcionalidade muito importante, tá? Muito importante. Então, minha gente, o trator em áreas pequenas, né, em lavouras, né, pequenas, ele tem uma grande funcionalidade, como por exemplo, né, eu posso utilizar o trator para fazer um preparo de solo juntamente com a grade, eu posso estar utilizando o meu trator no plantio, né? Posso estar utilizando o meu trator, por exemplo, na minha pulverização, porque nós temos tratores que são acoplados a pequenos pulverizadores, principalmente em regiões que tem hortaliças, né? E aí, essa pulverização não cabe nesses pulverizadores grandes, né? São aqueles pulverizadores de arrasto. Então, o trator tem uma fundamental importância. Quando nós falamos de pequenas propriedades, né, sei lá, 5, 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares, essas pessoas optam por quê? Por adquirir um trator pequeno, e esse trator com certeza fará uma grande atividade, será de grande valia para aquela área, né? Para que a pessoa possa plantar para o consumo próprio ou mesmo para a venda, né, desse produto. Então, o trator é um dos itens de fundamental importância, não só para pequenas propriedades, mas também para as grandes, né? Mas eu considero que as pequenas propriedades consideram como o equipamento trator de fundamental importância, tá? De fundamental importância devido a inúmeras atividades que ele pode estar realizando. O trator em regiões de frutas, regiões frutíferas, né? O trator acaba entrando nessas regiões para fazer, por exemplo, a pulverização, né, desses pomares, por exemplo. Então, é importante o trator, mas assim, uma coisa importantíssima que nós temos que levar em consideração no trator é o seguinte: o trator precisa estar bem calibrado, tá? E quando eu falo bem calibrado, isso vai resultar em quê? Isso vai resultar principalmente num rendimento melhor, vai utilizar um rendimento melhor, e esse rendimento é associado ao custo menor. Porque quando nós falamos de trator, nós estamos falando, por exemplo, de um possível desgaste excessivo dos pneus, nós poderíamos falar um consumo muito grande de combustível, tá? E tudo isso é devido como o trator está preparado para essa operação.
Então, é fundamental importância esse conhecimento para que nós possamos preparar o trator para aquela operação. Tá? Independente da operação que seja, o trator, eu posso dizer para vocês que ele precisa estar equilibrado. Tá? O trator precisa estar equilibrado. Como seria essa questão de equilibrado? Então, um dos itens importantíssimos do trator, que muitas pessoas não fazem por vontade ou acabam no esquecimento, que é a questão do lastreamento, tá? A questão de lastrear o trator. E o que seria essa questão de lastreamento do trator? Veja, essa questão de lastreamento do trator, ela fala diretamente da quantidade de peso que o trator está suportando, tá? Por quê? Porque se nós colocarmos uma quantidade muito grande de peso, o que vai acontecer? O trator, ele vai ter um consumo maior de combustível, tá? Consumo maior de combustível vai forçar mais as partes mecânicas e com isso pode ocasionar a quebra. Então, uma coisa interessante que vocês precisam estar cientes é o lastreamento do trator. Independente se o trator é novo, o trator é velho, ou se o trator tem alta tecnologia, ou é um trator sem cabine. Mas, assim, a questão do lastreamento do trator, ele é importantíssimo para quê? É que você possa ter um rendimento muito bom, né? E com isso trará um consumo de combustível menor, tá? Menor. Então, essa questão do lastreamento, ela é importantíssima para esse equipamento trator, tá? Outra parte importante que eu posso dizer para todos vocês sobre o trator. Como qualquer outro tipo de máquina, o trator é importantíssimo que o operador, as pessoas que vão operar naquele equipamento ou vão manusear aquele equipamento, leiam o manual de operação, tá? Então, todo e qualquer equipamento que você vai trabalhar, vai manusear com ele, vocês precisam o quê? Ler o manual de operações. Por quê? Porque no nosso querido manual de operações estará toda a parte de segurança, toda a parte operacional e também a parte de manutenção. E aí, eu friso sempre para aquelas pessoas que operam equipamentos, se você quer melhorar o seu rendimento como operador, se quer trabalhar de maneira mais eficiente, eu sempre sugiro que eles leiam o manual. E isso eu falo para vocês também. Se vocês forem operadores ou estiverem operando uma máquina, o que eu posso dizer para vocês? Leiam o manual. O manual trará partes importantíssimas relacionadas à operação, à questão de segurança e da parte de manutenção também, tá? A parte de manutenção também. Então, essa parte de manutenção, vamos pensar, essa parte de segurança, vamos começar pela parte de segurança. Então, no trator, vocês sempre precisam estar atentos aos decalques ou aqueles adesivos que tem ao redor do trator. Por quê? Porque são adesivos que mostrarão partes de segurança, partes de diagnóstico, de manutenção. Então, são partes que são importantes vocês conhecerem. E aonde a gente vai encontrar essas informações? No manual, tá? No manual. Parte de segurança, por exemplo, nunca abra a tampa do sistema de radiador depois que você desligou a máquina. A máquina precisa de um tempo, tá? Para que ela seja resfriada e você pode acessar aquela tampa do radiador. Por quê? Porque se você fizer isso, você poderá sofrer um acidente, que ali tem vapor quente, tá? Vapor de água quente. E isso pode trazer um dano muito sério, principalmente para os seus rostos e para sua mão, queimaduras de primeiro, segundo até terceiro grau. Questão de abastecimento, é importantíssimo quando a gente fala em abastecimento, você não esteja com bituca de cigarro ou alguma coisa que possa causar uma faísca,
que aí pode acabar detonando uma explosão, tá? Então, é sempre importante essas situações. Quando vocês forem manusear mangueiras hidráulicas, principalmente, nunca coloque a mão diretamente nessas mangueiras. Por quê? Porque pode ocasionar na mangueira uma situação onde ela estará pressurizada, o óleo, se tiver com vazamento, esse óleo pode entrar na sua corrente sanguínea. Entrando na sua corrente sanguínea, isso pode ocasionar um problema sério, como, por exemplo, perda de mão, perda de um braço. Então, nunca coloque a mão em uma mangueira hidráulica, porque o óleo, se caso tiver algum vazamento, o óleo está pressurizado e esse óleo pode entrar na sua corrente sanguínea, né, se você colocar a mão nesse vazamento. Então, sempre faça uma outra forma. Coloque um papel, uma folha, para verificar o tipo de vazamento, tá? Parte elétrica do equipamento também, sempre deixar as partes limpas, nunca partes oxidadas, porque isso pode ocasionar falhas em alguns sistemas. Hoje os equipamentos são muito eletrônicos, tá? E qualquer variação, qualquer pequena variação pode fazer com que esse equipamento não funcione, tá? Não funcione. Então, quando nós formos fazer limpeza no equipamento, nós não podemos jogar diretamente água em pontos de conexão elétrica, tá? Placas eletrônicas que possam estar situadas no equipamento, porque pode ocasionar ponto de corrosão e aí pode ocorrer falha elétrica ou eletrônica, tá? Beleza? Então eu quero que vocês sempre guardem essas informações. Então, ingestão, né, de produtos, tomar sempre cuidado na questão de segurança, trabalhar sempre com cinto de segurança, né? Trator cabinado, temos trator sem cabine. A questão do lastreamento que eu estava falando para vocês, vejam, é importantíssima a questão do lastreamento, porque nós temos basicamente duas situações, né, quando se trata de lastreamento. Eu tenho, por exemplo, quando eu tenho excesso de pressão, né, ou chamada alta pressão, isso pode ocasionar o quê? Então, veja, como é que você pode identificar quando o pneu está com muita pressão, tá? Veja que nós teremos a quebra das garradeiras na base. Então, veja que pode ocasionar isso aqui, ó. Quando o meu trator está com excesso de peso ou excesso de pressão nos pneus, e você reparar que está acontecendo uma situação nisso nas garradeiras, você precisa o quê? Baixar a pressão, tá? Baixar a pressão. Está muito cheio. Quando eu tenho situação de baixa pressão, além do recomendado, veja que ocorrerá rachaduras laterais no pneu. Tá? Então, quando eu estou abaixo da pressão recomendada, eu terei o quê? Rachaduras na lateral do pneu. Tá? Vejam, então, sempre nós precisamos identificar qual é a calibragem correta dos pneus. Isso vai ser encontrado aonde? Vai ser encontrado no manual de operação, tá? O manual de operação mostrará qual é a calibragem do pneu dianteiro, qual é a calibragem do pneu traseiro, qual é a calibragem do pneu interno para o pneu externo. Então, tudo isso estará indicando, tá? Indicando. Vejam só quando eu estou trabalhando com uma calibragem correta. Vejam que eu terei uma diminuição de 20% do consumo de combustível, eu terei uma economia de 7,5% no tempo gasto, tá? 7,5%, e uma diminuição de até 80% da relação da compactação do solo. Isso trará também benefícios relacionados às partes mecânicas, que não terão desgastes excessivos. Veja aí, ó, quando eu tenho uma lastragem excessiva, e a lastragem excessiva não é só relacionado à calibragem dos pneus. Nós teremos que falar também sobre o peso líquido e o peso sólido, tá? A lastragem insuficiente, então, ó, na excessiva, as marcas do pneu claramente definidas.
Isso ocorrerá o quê? Patinagem suficiente, diminua o lastro, né? Diminua o peso. Lastragem suficiente, marcas no solo pouco definidas. Aí eu teria um excesso de patinagem e aumento do lastro do trator. A correta, ó, veja a forma correta, né, do rastro, né, que pode deixar o pneu. Lembrando, senhores, que nós temos o seguinte: os lastros sólidos e os lastros líquidos são os pesos, tá? Então, normalmente nós temos o quê? Os pesos frontais, né? E temos os pesos traseiros, pesos sólidos. E aí, galerinha, nós temos os pesos líquidos. O que é o peso líquido? É a água que é colocada no pneu, tá? É a água que é colocada no pneu. Então, a gente precisa verificar muito bem essa relação de calibragem dos pneus. Então, é importante a gente colocar o seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Tem muita gente que diz o seguinte, que o pneu deve sempre estar cheio de água, tá? Então, vejam o seguinte, nós temos que tirar essa relação da cabeça, caso vocês já ouviram essa relação, tá? No máximo, o pneu precisa estar com 75% de água, tá? No máximo. Mas, na média, galera, na média, o interessante é deixá-lo com 50% de água, tá? 50% de água. Mas isso é um treinamento específico, tá? Sobre a questão do lastreamento, não é uma coisa assim que a gente aborda muito nesse momento, mas é importante que vocês saibam que não é ideal que o trator fique com 100% de água. O trator pode chegar a 75%, no máximo 50%, 25%. Também temos a posição de 40% de água. Vejam que a posição do bico altera-se, ó. Olha lá. Vamos analisar aqui, ó, 75% o bico para cima, 50% o bico no meio, 25% o bico para baixo e 40% o bico estará nesta posição aqui, entre para baixo e entre esse aqui, ó. Ó, cadê? É esse aqui, tá? Ele fica no meio do caminho, entre 50 e 25, tá? Temos a posição de 60% também. Então, esses são os níveis de água, tá? Existe todo um cálculo que para se fazer em lastreamento. Então, o importante é seguir o lastreamento que o manual coloca, tá? Seguir o manual e aí depois a gente vai controlando, principalmente com os pesos sólidos e o peso líquido, que é a quantidade de água que cada pneu estará. Beleza? Então, um tópico importante que eu queria mencionar para vocês era a questão de lastreamento dos pneus, tá? Lastreamento dos pneus, que é importantíssimo vocês detectarem, tá? Então, essa parte dos pneus, teremos o lastreamento, que é uma parte importante, que isso vai contribuir muito relacionado ao consumo e ao consumo de combustível e o desgaste das peças mecânicas, principalmente transmissão, beleza? Transmissão, porque a gente sabe que os tratores hoje são praticamente todos automáticos, né? Esses mais modernos aí. Então, é importantíssimo que nós saibamos utilizar bem esses equipamentos. Uma outra parte importante sobre os tratores é a questão da manutenção. Veja, como se trata de um equipamento, e eu falei para vocês aqui sobre o manual, que é importantíssimo nós lermos, conhecermos o manual de operação. Vocês precisam ter ciência que a manutenção preventiva de um trator, ela é de fundamental importância, tá? A manutenção preventiva de um trator, ela é de fundamental importância e deve ser feita nos tempos corretos, conforme o manual indica, tá? Conforme o manual indica. Se você manter todos esses itens considerados importantes, sempre verificados, analisados, o seu equipamento vai funcionar tranquilamente, porque aí só vai entrar a parte de calibração, parte de regulagem,
tá? Dependendo da tecnologia que o seu trator está envolvido. Mas então, só para a gente resumir, então eu foquei em alguns pontos. Primeiro, o trator. Um ponto importante do trator, lastreamento. Lastreamento do trator é uma parte importantíssima para que ele possa te dar um alto rendimento. Segundo, manual de operação. Sempre vocês leem o manual de operação do equipamento. Trará todas as partes importantes desse equipamento, tá? E outra parte também importantíssima, podermos fazer as manutenções preventivas nos tempos corretos, tá? Nos tempos corretos, tá? Porque aí nós podemos garantir que aquele equipamento trator fará o seu trabalho ou desempenhará a sua função corretamente, tá? Nós temos os detalhes aí, nós não vamos entrar em detalhes sobre a fundo a parte de trator, tudo mais, mas eu queria só deixar bem claro para vocês que trator, para que você mantenha o seu trator em bom funcionamento, o que eu tenho que fazer? Manutenção correta, nos tempos certos, seguindo o manual de operação. Um outro ponto importante, lastreamento. O seu trator precisa estar bem equilibrado ou o lastreamento dele correto. Tá? Fazer um lastreamento correto, isso indicará que o seu trator estará equilibrado e ele poderá atingir um alto rendimento. Tá? Um alto rendimento. Mas uma outra coisa importante também está um pouco relacionado com a manutenção e que com certeza tem no manual de operação é o checklist. Então, como nós estamos falando de máquinas e equipamentos, o trator, é importantíssimo que façamos um checklist diário desse equipamento. Para quê? Indica vazamento, né? Indica algum problema elétrico, uma corrosão, um aterramento com ferrugem. Então, é sempre importante que vocês verifiquem e façam esse checklist de forma diária. Tratores que envolvem tecnologia, a gente falou aí bastante nas aulas anteriores sobre a questão da tecnologia, né? O GPS. Então, é importante o trator, se ele tem essa funcionalidade de GPS, ele vai trabalhar com agricultura de precisão, e ele trabalhando com agricultura de precisão, ele vai estar acoplado a uma antena, acoplado a um monitor, e aí vai variar muito de fabricante para fabricante essa questão da calibração do GPS. Então, é sempre importante, né, como eu falei para vocês, ler o manual, porque ele terá essas informações, todas elas baseadas, como eu vou poder calibrar a minha antena, né, para que eu possa trabalhar com agricultura de precisão. Beleza? Vamos pegar aqui um outro equipamento, que é importantíssimo também. Vamos falar um pouquinho da colheitadeira. A colheitadeira, né, também falando um pouquinho sobre esse equipamento. A colheitadeira é o seguinte, a colheitadeira, ela tem essa funcionalidade aqui. Nós temos aquelas colheitadeiras chamadas saca-palha, temos as de rotores, né, que são as mais conhecidas. Então, vejam o seguinte, galera. Vejam que na colheitadeira, nós temos, né, a parte inicial da colheitadeira, aonde vai receber toda aquela massa, né? São os grãos, aquela outra massa verde que está recebendo. E aí, nessa colheitadeira, na colheitadeira em si, nós temos que pensar o seguinte, olha, eu tenho aqui, ó, uma forma de funcionamento dessa colheitadeira. Então, eu tenho a parte de alimentação, a parte de separação, tá? A parte de elevar esses grãos para o tanque graneleiro, né? E aí, toda essa máquina aqui, ela é baseada em calibrações. Por quê? Vejam o seguinte,
Quando eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar aqui, vamos colocar, pronto, aqui. Quando eu tenho a parte de alimentação, eu estou recebendo toda essa massa aqui nesse cilindro. Está passando por esses cilindros aqui essa massa. E aí, nós precisamos estar atentos ao seguinte, a máquina precisa estar com uma velocidade controlada, toda essa calibração de alimentação deve ser feita corretamente, como o manual indica, tá? Como o manual indica, para que você possa trabalhar de maneira segura e evitar sempre o chamado embuchamento. O que é embuchamento? Vai ter um excesso de matéria verde aqui, ó, e isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um travamento dessa alimentação. Travou essa alimentação, a máquina pode ter problemas sérios, tá? Pode ter problemas sérios, beleza? Aí chegamos na parte aqui, ó, do rotor. A gente chama de rotor esse sistema aqui, tá? Essa parte do rotor é onde nós teremos agora a separação, né? A separação do grão com aquela massa verde. Aquela massa verde, ela vai indo em direção à traseira da máquina, onde ela vai ser expulsa da máquina. Mais uma vez, essas máquinas, elas precisam ter a chamada calibração. A calibração de quê? De abertura entre o rotor e essas peneiras aqui. E lembro aos senhores e senhoras e senhoritas que essas peneiras que estão na máquina aqui, ó, que são essas partes verdes aqui embaixo, cada tipo de cultura terá uma peneira específica, tá? Então, por exemplo, vou plantar soja, eu tenho um tipo de peneira. Eu vou plantar milho, vou plantar, por exemplo, feijão. Então, sempre eu preciso estar atento para o tipo de peneira a ser utilizada relacionado à cultura que eu vou trabalhar, tá? Aí, vamos lá, deixa eu colocar aqui, Flow, aqui. Então, veja o seguinte, aí nós temos a passagem do rotor, aqui, ó, essas bolinhas são a cultura passando. Quando eu chego aqui nessa posição aqui, ó, nessa posição, vamos aqui rotor, tá? Quando eu chego nessa parte aqui, eu tenho uma outra calibração aqui da velocidade desse ventilador que fica aqui embaixo. Por quê? Se eu colocar muita força, eu vou estar expulsando os grãos também, tá? Se eu colocar menos velocidade, né? Então, mais velocidade, eu posso estar expulsando o grão. Se eu colocar menos velocidade, eu estarei fazendo com que a minha cultura seja chamada suja. O que é a cultura suja? Aqui no tangraneleiro, né? Eu não vou ter só grãos, eu vou ter aquela massa verde, né? Então, terá muita sujeira. Por exemplo, quando você vai levar esse material para um armazém, isso faz diferença, né? Na hora da entrega, tá? Isso faz diferença na hora da entrega, tá? Aí nós temos aqui as peneiras, né? Ó, peneiras superiores, peneiras inferiores, que farão, o próprio nome já está dizendo, a peneiragem de quem? Do chamado, a gente chama isso de grão limpo. Esse grão limpo, ele vai para onde? Ó, são 3 níveis de peneira, tá? Ó, 3 níveis de peneira aqui, tá? Para que chegue no elevador. Aí nós teremos 2 tipos de elevador. Nós teremos um elevador de grão limpo e o elevador chamado de retrilha, tá? Então veja, tem a primeira parte ele chama de grão limpo, aonde eu consegui separar os grãos, ele vai para o elevador e vai direto para o graneleiro. Uma segunda etapa, né, que vocês viram que o rotor é grande, então numa segunda etapa, aqueles grãos que ficaram podem ser retrilhados. E aí eles podem ter acesso ao nosso tanque graneleiro. Tá? Essa máquina, essa colheitadeira, ela é interessante porque ela precisa de calibragem. Então, você pode começar com uma certa calibragem no começo do dia e ao final do dia essa calibragem estará diferente, ou seja, a abertura das peneiras estará diferente, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar uma apresentação aqui para vocês. Lembrando que nós temos aí diversos tipos de máquina, né? Temos máquinas agora com duplos rotores, tem máquina que é só um rotor,
que é o que vocês viram ali, né? Um rotor só. Duplo rotor são 2 rotores, tá? É o mesmo esquema, porém são 2 rotores, tá? Então nós temos as máquinas mais antigas, por exemplo, essa daqui, ó, olhando o nosso sistema, né? Aqui é a chamada, aqui, não essa aqui. Volta aqui. Aquelas mais antigas que não são por rotores, são os chamados saca-palha. Então eu tenho aqui, ó, ao invés de rotor, eu tenho como se fosse uma peneira, né? Onde ele vai fazer toda a separação para cair aqui embaixo, tá? Para depois subir no nosso tanque graneleiro. Então as máquinas mais antigas, todas elas têm esse sistema de saca-palha. Já as máquinas com rotores, que é o que vocês viram ali, trabalham nesse sistema aqui, tá? A massa verde adentra, que passa pelo sistema de alimentação, adentra a parte do rotor, né? E aí o grão vai descendo, essa massa verde, né? Ela, por ser mais leve, ela vai indo para trás até o ponto que ela sai do equipamento, tá? Mas para isso nós precisamos o quê? Ter regulagem, velocidade do ventilador, velocidade aqui, eu posso regular a abertura das peneiras. Tudo isso precisa ser regulado. Então, numa colheitadeira, ou quando nós iremos colher, e quando um detalhe, quando eu mudo para a cultura do milho, não muda muito não, né? Porque aí cada cultura terá a sua regulagem, tá? Cada cultura terá a sua regulagem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente poder... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar a regulagem, né? Então, cada cultura terá uma regulagem específica, tá? Cada cultura terá uma regulagem específica que deve ser feito pelo operador na máquina no momento que está fazendo a colheita, tá? A questão da agricultura de precisão, veja, também calibração na antena. E um detalhe, né? Normalmente, quando a fazenda já está estruturada com essa agricultura de precisão, então começa pelo quem? Começa pelo trator, né? O trator, ele vai e faz aquele rastro lá. Os demais equipamentos, pulverizadores, colheitadeiras, seguem o mesmo rastro, tá? Porque você faz o primeiro mapeamento da área, depois só vai copiando, tá? Só vai copiando essa relação de agricultura de precisão. Então vejam aqui, ó. Então a tabela geral dos côncavos e dos incertos, né? Isso é a parte que nós vimos que é abaixo do rotor, tá? Abaixo do rotor. Então nós temos aí, ó, arames finos, arames grossos, milho, soja, trigo, arroz, sorgo e girassol. E aí o interessante é o seguinte, olha, quando nós fazemos uma regulagem de um equipamento para uma determinada cultura, por exemplo, quando eu vou fazer a minha colheita do arroz, então vejam que eu preciso ter estas regulagens já estabelecidas pelo equipamento, tá? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter o quê? Vou ter perda, tá? Vou ter perda na minha produção. Então, vejam, eu preciso regular a correia transportadora, eu preciso regular a barra de desgaste, a trilha, as folgas, né, que é a abertura, né, entre o rotor e a grelha que fica embaixo, é chamada de côncavo, né, a velocidade do ventilador, tá? E onde que eu faço essa regulagem? Você vai fazer no monitor que estará dentro do equipamento. Veja para o trigo, como a soja, tá? Veja na correia transportadora do alimentador, eu devo regular para 26 dentes, a engrenagem, tá? E tudo isso aqui são indicativos ou mostradores que estão no equipamento. Então, estará lá claro visualmente para a pessoa, para o operador, fazer essas regulagens. E essas regulagens são tranquilas, tá? O operador que conhece o seu sistema, ele pode fazer essa regulagem simples, tá? Simples, sem problema nenhum. Então, vejam que para cada cultura, nós temos aí
essa quantidade mínima de regulagem que deve ser feita. Detalhe, os equipamentos modernos que estão saindo agora, os mais modernos que estão, ele faz essa regulagem automática. Então, por exemplo, eu inicio a minha jornada de trabalho pela manhã e eu tenho uma abertura, vamos pegar aqui, ó, vamos aqui, ó, folga no côncavo, né? De 15 a 25 milímetros. Então, por exemplo, que no período da manhã eu inicio com 15, tá? E provavelmente no final do dia eu terei uma abertura de 22. Isso é comum, tá? Isso é muito comum acontecer dessa variação de regulagem do côncavo, da abertura, tá? Para que a cultura não fique pressionada. Se ela ficar pressionada, principalmente o milho, que é um grão maior, pode acabar quebrando, e a ideia não é um grão quebrado, tá? O grão quebrado não é interessante para que nós possamos colher, tá? Então, galerinha, as máquinas mais modernas que estão aí por aí, elas hoje fazem essas regulagens de maneira automática. Algumas regulagens, nem todas, tá? Então, elas já automaticamente se autorregulam. As máquinas um pouco mais antigas, a regulagem deve ser feita pelo operador, tá? Deve ser feita pelo operador do equipamento, beleza? Então, só mostrar aqui, ó, para que eu mostrei aqui naquele detalhezinho, a questão, nós podemos separar a máquina em algumas partes, tá? Então, vejam, quando nós separamos aqui, ó, como nós estamos vendo, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? Todas as partes aqui. Então, veja, eu posso separar a máquina em alimentação, trilha, separação e limpeza. Então, basicamente, a gente separa um equipamento desse nessas partes. Então, eu tenho a parte de alimentação, aonde deve ser feita toda a regulagem, tá? Uma parte de segurança, quando eu estiver com a plataforma elevada a uma certa altura, eu tenho uma trava de segurança aqui, ó, porque nós estamos falando de um sistema hidráulico. Esse sistema hidráulico pode ter um problema de vazamento de óleo e essa plataforma cair. Se tiver alguém por baixo, nós podemos ter um problema, tá? Então, nessa questão de alimentação, nós teremos todas as calibragens a serem feitas, as regulagens, para que esse meu sistema de alimentação ele não fique enforcado, tá? Ele não fique enforcado e aí aquela massa todinha possa entrar, passar pelo sistema de alimentação e seguir adiante, tá? E seguir adiante. Então, nós temos as regulagens, as calibrações, que são todas feitas, né? E todas elas são mostradas no manual de operação desse equipamento. Mas o importante aqui é que vocês saibam que numa colheitadeira de grão, nós teremos o quê? Nós teremos o sistema de alimentação. O sistema de alimentação é o recebimento daquela massa verde. Nesse recebimento, deveremos estar calibrados de acordo com a cultura, tá? Para que eu possa fazer com que o meu rendimento seja ideal. Beleza? Aí nós temos aqui a parte de trilha, né? Então, a parte de trilha, mostrando aqui rapidinho para vocês, ó, tá? Então, essa parte aqui, ó, ela vem ao quê? A separar o grão, vagem, espiga com o menor nível de dano possível. Então, nessa parte, nós estaremos o quê? Separando o grão da parte não importante que faz parte, que é o quê? Ó, vagem, espiga, né? Aquela massa verde que não deve ir para o tanque graneleiro, tá? Não deve para o tanque graneleiro. Então, é o rotor, né? Para as máquinas de rotores, né? Então, vai ter calibração, vai ter regulagem? Vai ter calibração, vai ter regulagem, tá? E aí nós temos aqui, ó, parte de alimentação, a trilha e a separação final. São divididos em 4 estágios, tá? Dividido em 4 estágios.
E aí nós temos ele num formato de hélice para quê? Para fazer com que aquele volume ou aquela massa toda que está adentrando, ela inicia e vai indo para o fundo da máquina. Sendo que para o fundo da máquina só deve restar o quê? A chamada palhada, tá? Chamada palhada. Beleza? Então, é importantíssimo o côncavo, né, que nós havíamos mostrado, que tem os tipos corretos de acordo com a cultura a ser cultivada, tá? De acordo com a cultura que é cultivada. Aí nós temos a parte de separação, Então, nós tivemos a trilha fará com que o grão e a massa vão indo, passando pela máquina, né? Sendo que já começaremos a ter as separações já, né? Daquela massa verde para o grão, para que eu possa somente, se possível, enviar o quê? Grão para o tanque graneleiro. Essa é a situação ideal, tá? Essa é a situação ideal. Então, veja, nós temos aí ó, os côncavos, as grades, né? Que são afixadas na máquina. Temos as fixas e as móveis. Essas aqui que vocês estão vendo é as móveis, tá? As que vão um pouquinho mais para trás são fixas. Então, eu não trabalho só com móveis. Temos os côncavos fixos, as grades, né? Fixas. E as móveis, que ó, aquelas que vão variar de acordo com a cultura que eu estou trabalhando, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, o que mais nós teremos? Abertura, ó, nos côncavos, tem algumas pessoas que fazem algumas regulagens, né? Isso somente no campo que vai mostrando, por quê? Porque aí a gente vai identificando as perdas. Como é que eu posso identificar se está tendo muita perda? Algumas pessoas fazem o seguinte, andam com o equipamento, né? Então, vão colhendo e aí param em um determinado momento e aí verificam um trajeto aí de, vamos considerar de 50, 100 metros, se na parte traseira da máquina está tendo muito grão. Se está tendo muito grão, porque se eu encontrar muito grão na parte traseira da máquina, onde vai ter aquela palhada, significa o quê? Significa que eu estou jogando fora meu grão. Então, eu preciso rever as minhas calibrações. Olha aí o sistema de peneira, né? As peneiras aqui, então vejo que eu tenho um ventilador. A função aqui ó, desse ventilador é fazer com que o meu grão desça, tá? E essa palhada suba ou continue no processo lá do rotor, para que ele possa ir para a parte traseira, que é a parte de liberar aquela palhada para fora da máquina, tá? Então, nós temos aí ó, o sistema de trilhamento, né? A parte de separação, toda ela com correias transportadoras chamadas, né? Ou fusos, também pode ser conhecido como fusos, né? Então, nós temos os diversos formatos aí de peneiras, tá? Peneiras superiores, peneiras inferiores, que farão a peneiragem de quem? Da massa com o grão, tá? A massa com o grão. E tudo, mas de novo, né? Mais uma vez, tudo isso é para que eu possa fazer com que o grão, de maneira limpa e inteira, vá para o tanque graneleiro, tá certo? Então, essas calibrações, né? Ó, como eu falei para vocês, ó, o fluxo de ar, a velocidade do ventilador, não pode ser muito forte, pois resultará na expulsão do grão. O fluxo de ar também não pode ser muito fraco, pois a limpeza será insuficiente. Então, tudo precisa ser regulado. E aí vai depender muito na hora que você está colhendo, né? Lógico, eu tenho sempre um parâmetro, terei sempre um parâmetro. E detalhe, essas informações sempre estarão aparecendo na tela do seu monitor, né? Então, a gente viu que nós temos uma regulagem inicial para a soja, então vou manter. Pode regular um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, tudo vai depender. Por quê? Porque eu vou verificar o nível de perda
como eu havia dito a vocês. Beleza, minha gente? Então, coletadeira. Então, coletadeira, o equipamento coletadeira. O principal ponto da coletadeira é estar bem calibrado, estar bem regulado, tá? E aí isso envolve tudo, envolve toda a parte, plataforma, também a plataforma é importante, tá? E se estiver trabalhando num sistema de agricultura de precisão, é somente seguir os prazos, os rastros que nós já temos devido aos outros equipamentos. E um detalhe, hein? Detalhe, o legal que na agricultura de precisão, por exemplo, nós temos os mapas de produtividade. Esses mapas de produtividade, eles nos mostrarão se o equipamento está sendo eficiente. Isso eu posso encontrar no trator, eu posso encontrar no pulverizador, eu posso encontrar na coletadeira, tá? Todas essas relações de produtividade baseado no sistema de agricultura de precisão. Aí eu tenho que ter antena, eu tenho que ter antena no trator, eu tenho que ter antena no pulverizador, eu vou ter antena na coletadeira, fazer a regulagem dessa antena para que capte os satélites relacionados, tá? Beleza? Tranquilo? Então, sobre coletadeira, mostrar mais uma vez aqui para vocês, ó, para que eu possa fazer com que o meu equipamento trabalhe de maneira uniforme, precisa. Eu preciso o quê? Eu preciso que esteja bem calibrado, tá? Bem calibrado, bem regulado, para que eu possa fazer com que a minha colheita seja da melhor maneira possível. Beleza? Então é isso aí, galera. Então, em quase 50 minutos eu resumi essa parte final do trator, a parte final da coletadeira. Beleza? Aí a gente encerra essa disciplina. Depois eu vou passar para vocês uma pequena avaliação para que vocês possam me entregar. Tranquilo? Beleza? Um abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se cuidem. E até mais.